Homem ao máximo. Edwin Luiz Colle. Editora. Betânia. Belo Horizonte. 2006. 11. Índice. Dedicatória. 12. Prefácio. 13. 1. Uma sentença forte. 16. 2. Impedidos de entrar em Canaã. 20. 3. A síndrome da Playboy. 26. 4. 10 ordens ou simples sugestões. 32. 5. Que rombo foi aquele na porta? 42. 6. Afetuoso, mas enérgico também. 48. 7. Há um sacerdote na casa. 57. 8. Gorjeta, um gesto de apreciação. 64. 9. Trocando de cabeça. 71. 10. As transferências de culpa terminam aqui. 79. 11. Uma caricatura do pai. 88. 12. Pais ausentes. 95. 13. Pare, olhe, escuta. 100. 14. Um casamento experimenta uma renovação. 105. 15. Uma questão decisiva. 111. 16. Homens imaturos. 115. 17. O que importa é o coração. 120. 18. Vá até a cruz. 124. 19. Este é o meu pai. 128. 20. Ame a Deus com todo o fervor e não deixe a glória se dissipar. 134. Epílogo. 139. 12. Dedicatória. Para minha esposa, Nancy, a mais bela mulher do mundo. Seu amor por mais de 50 anos tem sido a fonte de força, sabedoria e caráter, e sem ela, não sei onde estaria. Obrigado, Nancy, por essa maravilhosa vida que você tão graciosamente me deu para ajudar-me a me tornar o homem e a pessoa que sou hoje. Para Paulo, Luís e Joana, que me perdoaram por todos os meus erros ao longo dos anos e permaneceram comigo como uma fonte inesgotável de encorajamento e bênção. Para os homens mencionados no livro, Doyle, Alain, Jean, John, Ben, Jacques, e outros, que me ensinaram tanto sobre como desenvolver uma hombridade real, como suportaram minha tentativa de ensinar-lhes por meio de ações e palavras. Obrigado, companheiros. E obrigado a vocês, os editores, Bobo Itaquer, Sr. e Bobo Itaquer, Jr., que continuaram a crer na mensagem e manter nossa amizade. 13. Prefácio. Um fenômeno bastante interessante está ocorrendo em nosso país. A principal figura de autoridade que nossas crianças conhecem, do nascimento até quase os 20 anos, é delineada quase totalmente por mulheres. Vez por outra, a figura masculina aparece nesse quadro, mas com presença pouco marcante. No hospital, são as enfermeiras que se encarregam de quase todos os aspectos relativos ao cuidado do recém-nascido. Em casa, geralmente, a figura dominante é a mãe. E 90% dos professores do curso primário são traço. Todo mundo sabe, mulheres. Em alguns casos, o policial que auxilia a criança na travessia da rua em frente à escola é uma mulher. E há muitas outras situações como, por exemplo, supermercados, lojas, lanchonetas, escola dominical, em que são mulheres que atendem, orientam e ensinam as crianças a respeito de Deus. A exceção vem de algumas igrejas, onde um homem prega para uma congregação constituída, na sua maioria, de mulheres. Ponto. Quem instrui a criança sobre que roupa deve vestir, quem lhe inculca os primeiros bons hábitos, quem a
ajuda com os deveres de casa, quem faz as compras da família. Em suma, quem é que manda? Não é de se admirar, portanto, que o rapaz de hoje esteja se esforçando ao máximo para demonstrar que é homem. De verdade, como a mamem? E é por isso que em nossos dias os homens aderiram ao uso de pulseiras, colares, e até de brincos. Tem cabelo comprido, camisas justas desabotoadas em cima lembrando um decote. Ou então são machões que têm uma atitude irresponsável com a mulher e os filhos, ou que levam uma vida sexual desregrada e vivem como bem querem. Em qualquer dos casos, o homem se acha liberado, ou pelo menos é o que lhe dizem as feministas, cujo objetivo é minar sua posição como homem. Por outro lado, as mulheres estão usando o cabelo bem curto, calças e blazers masculinos, e algumas, até gravatas. No desejo de se autoafirmar ou castigar seus opressores, muitas vêm dando vazão a uma raiva até então reprimida, e agindo de forma violenta contra os homens que elas acreditam serem os culpados de tudo. 14. Enfim, os homens e mulheres de nossos dias não sabem exatamente como devem agir, desconhecem sua função como homem ou mulher, e por causa disso sentem-se confusos e ansiosos. A tendência da mentalidade prevalente hoje é anular as diferenças básicas entre homem e mulher, em especial no que diz respeito às suas funções. De modo geral, os homens não assumem uma posição clara, preferindo omitir-se. Simplesmente vão vivendo a vida sem assumir seu papel. E como o natural é que, quando alguém se omite, outro acabe preenchendo o seu espaço, as mulheres estão sendo levadas a ocupar as áreas que eles abandonam. O resultado de tudo isso são homens, mulheres e crianças ilustrados, irritados, e um número cada vez maior de indivíduos em crise de identidade. E agora, em meio a toda essa descaracterização, surge a ressonante tese do homem ao máximo, que ressoa como um sonoro tapa numa crise de histeria, um grito de desafio aos homens, ou um jato de água gelada na pele. Este livro não se limita a uma simples discussão retórica, entra em confronto direto com as questões que acabamos de levantar. Sem fazer concessões e sem pejo algum, é um livro dirigido aos homens. Sabemos de muitas obras escritas sobre nós, mas são muito raras as dirigidas a nós. Ele lembra a velha conversa de homem para homem, em que se discutiam questões como as virtudes masculinas, o cavalheirismo, o respeito às mulheres e crianças, questões essas associadas ao que se entendia por homem feito. Ele nos ajuda a descobrir todo o nosso potencial para vivenciarmos ao máximo nossa condição de homem. E chega em muito boa hora. Com uma mensagem direta e penetrante, é um livro que chama às falas o homem moderno. É possível que alguns leitores fiquem tão irritados com as afirmações aqui feitas que provavelmente fecharão o livro com raiva, e o porão de lado. Outros terão vontade de mandar uma carta mal criada para o autor, dizendo-lhe certas verdades que ele precisa ouvir. Alguns ainda irão concordar com parte dos conceitos e princípios aqui esposados, mas não atenderão ao apelo dele, já que exige sacrifícios. Se esses não tomarem a decisão de modificar-se, continuarão com os mesmos problemas. E ainda outros, apesar de lá no fundo concordarem com sua mensagem, vão se sentir intimidados pela dura realidade atual, visto que as posições defendidas pelo autor batem de frente com os conceitos mais populares de nossos dias. Por causa disso, não encararão a verdade nele contida. Entretanto, alguns homens lerão este livro, concordarão com ele e porão em prática os princípios aqui apresentados. Isso vai revolucionar a vida deles,
a de sua esposa e sua família. E poderá revolucionar até toda a nação. 15. A Bíblia diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai. E assim se fez. Ser do sexo masculino é questão de nascimento, ser homem é questão de decisão. Obrigado, Senhor, por nos teres feito da maneira como somos. E muito obrigado a você, Ed, por ter se empenhado em nos lembrar isso. Traço. Ben Kinslow, apresentador do programa Chib 716. 1. Uma sentença forte. Felizmente a companhia de aviação United Airlines tinha um voo direto de Los Angeles a Eugene, no Oregon. Na ocasião, eu exercia 4 atividades ao mesmo tempo, tentando controlar, como um malabarista, diversas responsabilidades. Por isso, passava muito tempo em aviões e aeroportos. Então dessa vez fiquei alegre de não precisar fazer escala em Portland, Reno ou outro lugar qualquer, mas poder ir direto a Eugene, onde participaria de um retiro espiritual. Era um retiro para homens, durante um final de semana. E no final de semana seguinte haveria outro ali. Mesmo, nas montanhas nevadas daquele estado. No intervalo entre um e outro, eu faria um voo rápido a Seattle, onde pregaria também. Por fim, daria uma parada curta em casa, na Califórnia, e em seguida partiria de novo, para algum outro lugar. Muitas de minhas mensagens e palestras, uma atividade tão sublime traço, eram alinhavadas numa poltrona de corredor de um jato. Grande parte do meu ministério era planejada naquele pequeno espaço que há entre um braço e outro de um assento de avião. Agora, enquanto a United me transportava a Eugene, procurei concentrar-me e predispor-me mentalmente a estudar homens. Somando-se os 2 retiros, eu falaria a mais de 500 homens. Sabia que eles iriam ali na expectativa de ouvir alguma coisa que valesse a pena, que provocasse uma mudança de vida, alguma coisa que continuasse a ocupar-lhes o pensamento quando voltassem para casa, para o escritório, lojas, para as atividades de lazer. Desejavam alguma coisa que os ajudasse a atingir todo o seu potencial como homens, para se tornarem cada vez mais semelhantes a Cristo. 17. Para falar a verdade, aqueles retiros eram até pequenos se comparados com as inúmeras reuniões em que eu tinha pregado, ou com o ministério de televisão que eu vinha desenvolvendo havia vários anos. Portanto, não existia nenhuma razão especial para que esse evento representasse algo de excepcional. Entretanto, eu sentia com relação a ele um peso, uma seriedade, um senso de responsabilidade persistente. Deus estava falando ao meu espírito. Principiava a conscientizar-me de que essa ida ao Oregon para falar em um retiro de homens constituiria um marco em minha vida. Havia já várias semanas que eu vinha orando, pedindo a Deus que me desse a mensagem certa para aqueles irmãos. Imagens sobre o homem moderno me vieram à mente. A atual poluição moral vem desvirtuando o verdadeiro conceito de homem, a hombridade, que vai se desintegrando bem diante de nossos olhos. Comecei a compreender que era de maior importância que os homens se apercebessem do que está acontecendo e que tomassem alguma providência. Deus não se agrada do jeito como as coisas vão indo. O ronco dos motores do avião era quase como um fundo musical. Eu havia descido a bandeja do banco à minha mente para apoiar a Bíblia e meu caderno de anotações. Em profunda meditação, cheguei a esquecer de onde me encontrava. Alguma coisa acontecia em meu espírito. Sentia traço
me fortemente consciente da presença de Deus. Lembrei-me de uma palestra que Campbell McApollina, um conhecido expositor bíblico, havia feito em nossa igreja, algumas semanas antes. Texto bíblico em que ele baseara sua preleção ficara indelevelmente gravado em minha mente. Era como se aquela passagem tivesse ganhado vida para mim. Desde aquele dia eu vinha meditando nela e no quanto ela era importante para os homens. Campbell pregara sobre 1 Coríntios 10. Nos versos de 6 a 10, Paulo menciona 5 razões por que os israelitas não puderam entrar em Canaã, a terra prometida. Trata-se de uma verdade básica: Deus tem uma terra prometida, simbolicamente uma terra de bênçãos, para todo o seu povo. Os israelitas perderam a oportunidade de entrar nela por causa de 5 pecados. Contudo, para mim, o texto ganhou um novo significado, um sentido mais amplo do que o que ouvira antes. Ali esses pecados acham-se relacionados com o povo de Israel. Mas existe uma relação direta entre eles e o homem moderno. A Bíblia afirma que os israelitas foram exemplos para nós. Como este texto se aplica ao homem de hoje? Olhei para a Bíblia. Reli todo aquele capítulo de 1 Coríntios, meditando sobre as 5 razões que impediram Israel de entrar na terra prometida. 18. No ministério cristão, é muito importante dizerem-se as palavras certas, com a atitude certa, no momento adequado. E eu queria muito que a mensagem que iria entregar àqueles homens, nas montanhas do Oregon, fosse a certa. De acordo com o texto, as razões do fracasso do povo de Israel são as seguintes: cobiça, idolatria, imoralidade, pôr o Senhor à prova, murmuração. Quando revi a lista de pecados que Campbell mencionara, senti que o da imoralidade se destacava dos demais. Comecei a lembrar pessoas que eu conhecia, e que conheço, que não entraram na sua terra prometida devido a pecados sexuais. Eram casais, homens, amigos, pregadores, deputados, senadores gente de todas as camadas sociais, cristãos e não cristãos, santos e pecadores. Alguns dias antes, um amigo meu da Califórnia viera conversar comigo. Sabe de uma coisa, Ed, falou a queima-roupa, você precisa atacar fortemente essa questão da promiscuidade sexual. O problema é geral. Tem gente aí vivendo junto, sem se casar, e frequentando a igreja, achando que são cristãos. Não somos nem um pouco melhores que os israelitas. Cometemos os mesmos pecados que eles cometeram. Há algum tempo atrás, estávamos tomando o café da manhã, quando minha filha disse algo que me estarreceu. Achávamos-nos sentados à mesa e eu comentei com minha esposa, Nancy, e minha filha, Joana, que me sentia cada vez mais preocupado com os problemas sexuais do homem moderno. Elas me ouviram atentamente, e depois Joana fez um comentário em que revelou um extraordinário discernimento resultante de seu convívio na faculdade e contato com o cristianismo. Papai, falou ela, o senhor não sabe que os pecados sexuais vão ser o grande problema da igreja nos anos 80? Fiquei a olhá-las sem responder. Isso nunca me havia passado pela mente antes. Mas quando ela o disse, foi como se uma luz começasse a acender-se. Visualizei com clareza o estado de nosso povo, homens e mulheres, jovens e velhos, líderes e gente do povo, em todos os lugares. Depois enxerguei o mesmo com relação ao mundo. E compreendi uma coisa. 19. Há já algum tempo a fibra moral de nossa nação, de toda ela, vem sendo esgarçada. E a igreja não se acha imune ao processo. A sociedade está impondo seus costumes e ideias à Igreja de Jesus Cristo.
E assim muitos estão sendo enredados nos pecados do sexo. A pregação de Campbell, a palavra de sabedoria pronunciada por Joana, e a palavra de Deus. Levado pela Unité de Airlines, eu me encontrava cada vez mais próximo de meu destino e do retiro espiritual. De repente, comecei a escrever. Tive consciência de que o Espírito de Deus me inspirava e guiava-me a mão, enquanto ia escrevendo naquele caderno. Terminei, e olhei para o que havia escrito. Era uma sentença que eu nunca tinha visto antes, ou, se o tinha, não fora expressa do mesmo modo. Pelo menos eu nunca dissera uma frase como aquela. A sentença era tão forte que fiquei a olhar para ela por um bom tempo, sem saber quando, onde e para quem deveria proferi-la. Mas, subitamente, senti meu espírito como que dar um salto dentro de mim. Compreendi que seria naquela noite, para os homens que participassem naquele retiro. Ela era forte demais para mim. Apesar de ser eu um pregador profeta, acostumado a profetizar para grandes multidões, nunca falara nada daquele teor. Mas aquilo vinha de Deus. Compreendi que teria de dizê-la. Mas quando e como? Numa situação dessas é de vital importância que se saiba o momento certo. Era uma ordem que eu teria de proferir. Em voz alta. Em público. Com autoridade. E seria naquela noite, aos homens que participassem no acampamento Davidson, nos arredores da cidade de Eugene, Oregon. Sem o respaldo do poder de Deus, poderia ser terrível proferi-la. Mas com a confirmação e a legitimação divinas, seria glorioso. Traria libertação a muitos. Eu teria de dar a ordem. Cabia a Deus legitimá-la. 22. Impedidos de entrar em Canaã naquela noite, em Oregon, no culto realizado numa igrejinha rústica, em meio a um bosque de pinheiros, chegou a minha vez de pregar. E eu sabia exatamente o que deveria fazer, o que deveria dizer. Não tinha a menor dúvida, nenhuma incerteza. Fitando aquele grupo de homens alheios a tudo o que se passava dentro de mim, senti um crescente senso de empolgação. Como sempre faço antes de pregar, pedi-lhes que ficassem de pé para repetirmos uma confissão de nossa fé em Jesus Cristo e em seu senhorio, e a orarem comigo o que costumo chamar oração de consenso. Em seguida, antes que eles se sentassem, olhei-os diretamente e transmiti-lhes a ordem divina. Se alguém aqui hoje estiver cometendo adultério, imoralidade, homossexualismo, incesto, masturbação, buscando prazer em pornografia, dando-se a fantasias sexuais ou qualquer outro tipo de pecado sexual, eu lhe ordeno em nome de Jesus Cristo de Nazaré que se arrependa e acerte seu relacionamento com Deus Pai, reconciliando-se com Ele por intermédio de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Durante um segundo reinou um profundo silêncio em todo o salão. Aquelas palavras, que, algumas horas antes, eu escrevera numa simples folha de bloco, agora percorriam o ambiente como um choque elétrico. Em seguida, num movimento rápido e conjunto, aqueles homens se ergueram as mãos e se puseram a louvar e adorar a Deus. O Espírito Santo invadiu aquela igrejinha das montanhas, desencadeando uma reação extraordinária a uma pergunta impiedosa, porém sincera. Aqueles homens, empresários, pregadores, obreiros, jovens e velhos estavam desejosos de que alguém lhes apontasse uma direção. Ansiavam 21. Por uma palavra de orientação, precisavam ouvir a voz de Deus, por mais severa que ela fosse. Desejavam desesperadamente uma mudança de vida, queriam ver-se livres de suas dúvidas e indagações. Como o desditoso povo de Israel, hoje o homem sonha com uma terra prometida, com a sua Canaã. Anseia
por uma existência caracterizada por força e energia, onde os problemas possam ser resolvidos, onde cessem os conflitos, e os relacionamentos sejam restaurados. Aqueles homens ansiavam por uma Canaã. Mas, antes de prosseguirmos, pensemos um pouco no significado de Canaã e o que seria ela para nós. Para Deus, Canaã sempre foi o símbolo da vida humana vivida em todo o seu potencial. É o lugar onde as promessas divinas se cumprem, onde o povo de Deus atinge o máximo de sua capacidade, tanto a nível individual como coletivo. E isso envolve toda a sua vida, o espírito, suas emoções e seu corpo, inclusive seu casamento, seus filhos e sua atuação profissional. A Canaã do Antigo Testamento era a terra onde Deus queria que os israelitas vivessem após sua libertação do cativeiro egípcio. Ali eles viveriam pela fé, e o Senhor cumpriria todas as suas promessas. Eu gostaria que o leitor entendesse claramente que Canaã é a terra da promessa, onde Deus quer que você viva pela fé, hoje. Ali Ele vai cumprir todas as promessas que lhe fez, e ali você poderá atingir o máximo de seu potencial. Shangri-La era ficção, Canaã é real. Mas os israelitas não conseguiram entrar em Canaã. E não entraram devido às 5 razões mencionadas em 1 Coríntios 10. E são as mesmas razões que impedem os homens de hoje de chegarem à sua Canaã, a terra da realização pessoal. E, no entanto, Deus deseja que os cristãos tenham uma existência tipo terra de Canaã, nos seus negócios, no seu casamento, no relacionamento com os filhos, nos estudos, em tudo. Temos de reconhecer, porém, que não a temos. Não temos atingido o nosso potencial. E esse pode ser o seu caso, leitor, ou o de alguém que você conhece. Aqueles mesmos 5 pecados básicos assediam o homem moderno, impedindo-o de desenvolver todo o seu potencial. Esses pecados são os seguintes. 1. Cobiça. A cobiça é a busca constante da satisfação de nosso ego às custas de Deus ou de outrem. É uma extrema preocupação com aquilo que nosso ego deseja, a satisfação ou gratificação dos desejos da carne. 22. Já o amor é algo próprio de Deus. O verdadeiro amor é sempre doador. Por natureza, ele sempre deseja satisfazer a quem ama. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. João 3.16. Deus é amor. O amor é doador. A cobiça, ao contrário, quer receber. Sua tônica é basicamente o egoísmo. O amor dá, a cobiça estende a mão e pega. A diferença entre os dois é a direção que cada um segue. Os israelitas cobiçaram o que haviam deixado para trás, no Egito. Fisicamente seguiam para Canaã. Entretanto, em seu coração, estavam retornando ao Egito. Eram mais amigos dos prazeres do que de Deus. É fácil saber quando a cobiça está nos dominando, quando desejamos satisfazer-nos às custas de outrem. Da mesma forma, pode-se saber quando é o amor que predomina, desejamos satisfazer o ente amado. Mesmo que para isso tenhamos de sofrer alguma perda. O homem casado que, no ato sexual, só se preocupa em satisfazer a si mesmo e deixa a esposa insatisfeita e frustrada, está sendo cobiçoso. Oh! Rapaz que afirma amar a namorada, mas que depois de satisfazer-se sexualmente a abandona, deixando-a enfrentar sozinha e desesperada a gravidez, na verdade não a ama. O que sente por ela é apenas cobiça. Aquela que usa irresponsavelmente o cartão de crédito, acumulando dívidas que o marido não pôde pagar, prejudicando assim toda a família, vive sob o domínio da cobiça. As empresas também cobiçam umas das outras. Até as nações cobiçam bens umas das outras.
Acredito que o sentido de cobiça está bem claro, e o leitor será até capaz de citar outros exemplos. Esse pecado, então, é um dos que impedem homens e mulheres de atingir todo o seu potencial. 2. Idolatria. A idolatria é um sistema de valores que criamos, em que damos mais importância a qualquer outra coisa que a Deus. Alguns interesses que podem se tornar ídolos para nós são o poder, o prestígio, os estudos, o dinheiro, os negócios, a religião, a popularidade, o ego, a pornografia, etc. Há homens que se ajoelham diante do altar do seu trabalho, outros no templo dos esportes e lazer. Ainda outros se curvam perante o som da caixa registradora. Há inclusive pastores que fazem do seu ministério um ídolo. Devotam-se tanto a ele que não têm tempo para adorar a Deus, aguardar na sua presença para ouvi-lo e ter comunhão com ele. E existem aqueles cujo ídolo é o seu televisor. Todo tipo de pornografia é idolatria. Baseia-se na capacidade que o homem tem de criar fantasias ou imagens mentais que o satisfaçam, e com que pode ter prazer. 23. Certa vez, quando pregava em Phoenix, fiz menção disso. Uma senhora de lá me contou que se achava tão dominada pelas novelas de televisão, que criara uma série de fantasias sexuais, a que se entregava durante horas a fio. Depois se sentia tão esgotada que não conseguia ir para a cozinha preparar o jantar. E na opinião dela tal vício era pior que o alcoolismo. O setor empresarial nos Estados Unidos, hoje, tornou-se, sob vários aspectos, uma atividade idólatra. Muitos empresários chegam ao ponto de sacrificar a família por causa do seu negócio. Atores e atrizes também são idólatras, adoram a si mesmos. É verdade que qualquer um pode adorar a si próprio, mas os artistas são mais suscetíveis a isso, devido à adoração que recebem dos fãs. A idolatria, portanto, é outro pecado que impede que desenvolvamos ao máximo o nosso potencial nos aspectos pessoal, conjugal, profissional e espiritual. 3. Imoralidade. O termo imoralidade designa todos os tipos de pecados sexuais. Pecado é sempre pecado, não importa o nome que lhe damos. Em nossos dias, a imoralidade tornou-se popular. A promiscuidade sexual já é aceita em toda parte menos na Bíblia. Não me admira que os homens queiram queimá-la, negá-la, ou crucificá-la. Mas ainda a palavra de Deus que revela o caráter de Deus, que estabelece para o homem o padrão de fé e as regras de conduta. Os relatos bíblicos sobre essa questão, como por exemplo, os de Sansão, David e outros, ensinam preciosas lições acerca das tristes consequências do pecado. E o mesmo se aplica ao homem de nossos dias. Muitos homens hoje conseguem desenvolver todo o seu potencial em algumas áreas, mas acham-se limitados em outras devido a pecados sexuais. Solteiros e casados, jovens e velhos, todos se acham dominados por desejos, apetites, paixões e tentações que causam sérios estragos em seu ser, impedindo-os de se tornarem como Deus deseja que sejam. Sabemos de homens cujo ministério foi destruído, ou então se acha debilitado. Outros têm caráter fraco ou pouco desenvolvido. Deus afirma que os vencedores irão assentar-se com Ele em seu trono. E vencedores são aqueles que concluem com êxito a carreira espiritual. Todo mundo tem a oportunidade de entrar em sua Canaã, isto é, de cultivar ao máximo o seu potencial. Os homens de Israel que praticaram a imoralidade morreram no deserto, e nunca chegaram a ver a terra prometida. E em nossos dias também muitas pessoas estão morrendo num deserto pessoal, atoladas no lodo moral, e perdendo as gloriosas bênçãos que Deus tem para elas.
24. Esse nunca foi o plano divino para o homem, nem naquela época nem no presente. 4. Pôr o Senhor à prova as multidões que por ocasião da crucificação de Jesus diziam-lhe que descesse da cruz, estavam pondo-o à prova. Pôr o Senhor à prova é pedir que ele faça algo contrário à sua vontade, ou ao seu caráter. E muitos hoje agem da mesma forma, cobrando de Deus outro meio de salvação que não a cruz. Quem não é correto nos negócios, e ainda cobra de Deus que o abençoe e lhe dê prosperidade, está pondo o Senhor à prova. Há gente que vive na promiscuidade, perfeitamente consciente de que está pecando. Há filhos que rejeitam a orientação espiritual dos pais, cristãos que exigem que o pastor promova o crescimento da igreja com base em programas de ação social, e não na pregação da palavra de Deus e na oração. Outros desejam gozar dos benefícios da salvação e ao mesmo tempo viver nos prazeres do pecado. Tudo isso é pôr o Senhor à prova. Esse foi um dos pecados que impediram Israel de entrar em Canaã. E continua impedindo que muitos homens entrem em sua Canaã hoje. 5. Murmuração. Em sua forma mais simples, murmurar nada mais é que fazer uma confissão negativa. Queixar da vida, criticar outros, achar erro em tudo ou espalhar boatos, são formas de murmuração. No quinto capítulo dessa mesma carta aos Coríntios, Paulo fala sobre o maldizente. Maldizente é aquele que difama outros, blasfema e usa de linguagem profana. Deus quer que hajamos com firmeza e disciplina para com tal indivíduo. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. TG 3.5, a língua é assim. Basta uma pequena observação, um comentário crítico, uma tirada sarcástica para provocar um incêndio de ódio. Inimizade é guerra. Ela arrasa relacionamentos, deixando após si desolação e cinzas. Homens que murmuram contra o patrão ou contra a empresa onde trabalham, e depois não entendem porque não recebem uma promoção. Cristãos murmuram contra o pastor, e não entendem porque os filhos não se convertem. Murmuram contra a palavra de Deus e depois se queixam de sua fé ser improdutiva. Não entram em Canaã. Quando li esse texto e vi esses 5 pecados, compreendi claramente que eles continuam sendo a causa básica de os homens não atingirem todo o seu potencial. São os pecados básicos de toda a humanidade. 25. Deus quer que os homens entrem em Canaã, um lugar de descanso, de bênção, de sucesso, de capacidade e autoridade. Seu desejo é que todos estejam ali. Entretanto, é evidente que os homens continuam vagando pelo deserto, definhando-se por causa do pecado. E por isso nunca chegam a ser exatamente como Deus quer que sejam. São 5 pecados básicos. A sentença que Deus me confiou quando viajava para o retiro espiritual no Oregon tinha a ver com um deles, a imoralidade. Era uma afirmação muito forte, e surtiu um efeito fenomenal. 265 homens foram à frente, dispostos a arrepender-se de seus pecados, e expressando o desejo sincero de desenvolver todo o seu potencial como homens de Deus. Alguns choravam. Era um grupo compacto, ali de pé, na presença de Deus. E o poder de Deus se manifestou com força tal que todos os presentes foram tocados ou experimentaram uma mudança de vida. E agora faço o mesmo apelo a você que me lê. Se está dominado por qualquer um dos pecados sexuais, que esta seja a hora do arrependimento e restauração. Permita que Deus, neste momento, opere em sua vida o mesmo que fez na daqueles homens. O desejo dele é que você seja como sempre quis ser. Seja homem ou mulher, se estiver lendo este livro, os irmãos que foram àquele retiro são pessoas
exatamente iguais a nós, têm os mesmos desejos, as mesmas indagações e problemas, e pelas mesmas razões não estavam vivendo no máximo de seu potencial. Naquela noite, senti-me imensamente feliz. Vi o poder de Deus transformar vidas, vi homens crescerem espiritualmente bem diante de meus olhos. Foi maravilhoso. Mas depois me senti conduído por milhões e milhões de outros indivíduos. Ocorreu-me que aqueles irmãos não eram os únicos a ter esse problema, nem eles nem os do outro grupo a quem eu iria pregar. Sabia que havia muitos outros, que nunca iriam a um retiro, a um culto, a uma reunião num lar, nem a uma série de conferências. E no instante em que orava por aqueles irmãos, naquela igrejinha do Oregon, senti o Espírito Santo ordenando-me que continuasse a proclamar aquela ordem divina por toda a nação, tanto a cristãos como a não cristãos, em toda a parte, em vilarejos, cidades e comunidades. Tal ideia era aterradora. Mas eu sabia que fora precisamente para essa obra que Deus havia me preparado. 26. 3. A síndrome da Playboy. Estou com um problema, disse-me a jovem com ar acanhado. Havíamos terminado uma reunião de oração realizada no horário de almoço de uma grande organização evangélica. Eu dera um breve estudo bíblico e encerrar a reunião, quando a moça se aproximou de mim, pedindo que orasse por ela. Qual é o problema? Indaguei. Estou com um problema, repetiu ela meio sem jeito. Repliquei, sem saber se ela me ouvira responder. E sobre o que deseja que eu ore? Ela contraiu o semblante e seus olhos se encheram de lágrimas. Não sei ao certo, respondeu gaguejante e mordendo o lábio. Mas estou com um sério problema. Minha irmã, falei com firmeza, mas procurando não ser ríspido. Nosso Deus lida com fatos específicos e não com generalidades. Terei prazer em orar por você, mas preciso saber a natureza do seu problema. Para fazer uma oração específica, ninguém mais vai ficar sabendo, só eu e você. Bom, é que na verdade não sei bem qual é o problema, explicou ainda meio hesitante. Só sei que meu marido afirma que tenho um problema. E o que seu marido aponta como sendo seu problema? Indaguei fazendo nova tentativa. Diz que não o compreendo, explicou afinal, dando a impressão de estar agoniada. E o que é que você não compreende? De repente a moça desandou num choro incontido, que parecia vir do fundo de seu ser. 27. Ele tem uma porção de revistas no criado mútuo, falou entre soluços. A Playboy, a Penthouse, e outras dessas com mulheres nuas. Disse que precisa olhar para elas antes de ter relações sexuais comigo. Precisa disso para se estimular sexualmente, explicou em voz sufocada, e com lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto. Eu falei que achava que ele não precisa delas, mas ele respondeu que eu não o compreendo, que se eu o amasse entenderia porque ele precisa dessas revistas, e concordaria em que ele comprasse outras. Qual é a profissão de seu marido? É pastor, trabalha com jovens. Fiquei parado, a olhá-la incrédulo, pensando no que acabara de dizer-me. Aquela irmã me dizia que seu marido era pastor, trabalhava com jovens, e tinha uma pilha de publicações pornográficas no criado mudo. Seu marido pode ser pastor, respondi com calma, mas também é pornógrafo? Ela ergueu a cabeça com um movimento brusco. Foi como se eu lhe tivesse dado um tapa no rosto. Nunca pensara que alguém pudesse afirmar que seu marido fosse pornógrafo. E, no entanto, pela sua conduta, ele o era. Nesta nossa era moderna não temos mais pecados, não.
temos problemas. Adotamos uma visão psicológica do Evangelho e nesse processo eliminamos a palavra pecado de nosso vocabulário. Certa vez uma senhora me procurou com uma história muito triste. Oh, marido, que durante muitos anos a maltratara bastante, afinal a havia abandonado e pedira o divórcio. E ela, que era membro da igreja e havia vários anos se dizia cristã, agora achava-se sozinha, sentindo-se abandonada. Tempos depois, cedendo aos seus sentimentos, passou o final de semana com outro homem, numa cidade próxima. É que tinha necessidades biológicas, explicou. Agora estava em meu gabinete. Sabe o que você fez? Indaguei em tom severo. Ela levou um susto. Ah, o que é? O que quer dizer? Você é adúltera, repliquei. Ela arregalou os olhos e seu rosto avermelhou-se. Sentia-se ofendida comigo, por haver dito que era adúltera. Mas se havia cometido adultério, era adúltera. Entretanto, para ela aquilo não era pecado, apenas um problema. Hoje em dia não falamos mais sobre pecados, falamos sobre problemas. É mais conveniente chamá-los de problemas, porque não precisamos tomar nenhuma providência. Se alguém tem um problema, os outros sentem pena dele, ou adotam uma atitude compreensiva, ou então 28. Ele procura a ajuda de um médico ou psicólogo, e pronto. Mas se falarmos em pecado, aí já teremos de nos arrepender dele e abandoná-lo. Não foi à toa que Freud quis acabar com essa palavra. Nós modernizamos a linguagem bíblica, e nesse processo evitamos encarar nossos pecados. E com isso, não tomamos as providências necessárias para a solução deles. De uma forma ou de outra, todos os nossos problemas são causados pelo pecado. Portanto, para a humanidade solucionar seus problemas, ela precisava de um Salvador. E foi precisamente por esse motivo que Deus enviou Jesus Cristo ao mundo. Para morrer pelos nossos pecados, e propiciar-nos a solução de nossos problemas. A disciplina na igreja é fraca, frouxa, e em algumas congregações, inexistente. Mas o apóstolo Paulo foi incisivo nessa questão da disciplina. Ele afirmou que se um homem se diz irmão mas leva uma vida de pecado, não devemos manter comunhão com ele, nem mesmo almoçar em sua companhia. Não podemos ter nenhum tipo de comunhão com ele. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idolatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. 1 Cu 5.11, e ao contrário do que poderíamos pensar, tal atitude não representa hostilidade, mas um gesto de amor. É que, assim como os céus são mais altos que a terra, assim os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Quando Paulo escreveu aquelas palavras, ele expressou o pensamento de Deus quanto à questão da imoralidade. Se uma pessoa que se diz cristã vive impunemente em pecado e tem todos os privilégios de membro da igreja, ela não tem nenhum estímulo para reconhecer seu pecado, nem para confessá-lo abandoná-lo. Para que modificar-se. Está vivendo em pecado e ainda assim é bem aceita pelos cristãos. Na maioria dos casos, quem está em pecado admite no máximo que tem um problema, ou que se trata de uma infelicidade. E se for submetido à disciplina, certamente vai protestar e reclamar. A tristeza segundo o mundo é a que sentimos ao saber que nosso pecado foi descoberto. A tristeza segundo Deus é a que sentimos por haver errado. E ela vem acompanhada do desejo de remover esse pecado de nossa vida. Se o apóstolo vivesse em nossos dias, iria contestar os humanistas seculares modernos, iria atacar as
cidadelas do pensamento moderno que dominam nossa mente e obscurecem a verdade. A existência de espíritos enganadores e ensinos de demônios é um fato incontestável, e sua operação em nosso mundo hoje é de fácil comprovação. Estamos sendo 29 enganados, sendo levados a pensar que temos problemas e não pecados. As doutrinas modernas, fruto da mente de gente que não possui a vida de Deus, ensinam que não há nada errado comigo, nem com você. A verdade, porém, é que todos pecaram e carecem da glória de Deus. RM 3.23. Certa ocasião saí para tomar um cafezinho com um pastor que enfrentara grandes lutas em sua igreja, e quase fora obrigado a deixá-la. O ministro de música tinha se envolvido com o homossexualismo durante algum tempo, e alguns coristas tinham conhecimento do fato. E não só eles, várias outras pessoas o sabiam também. Mas durante um bom tempo ninguém disse nada. Tinham esperanças de que alguma coisa acontecesse e a situação mudasse. Mas afinal o segredo vazou, e acabou chegando aos ouvidos do pastor. Depois de orar muito e procurar apurar bem a verdade, o pastor afinal reuniu-se com o ministro de música para discutir a questão. O ministro confessou tudo. Então o pastor foi direto e objetivo com ele: já que é assim, você vai ter de decidir, ou arrepende-se ou renuncia ao seu cargo. O homem pesou bem as implicações e tomou uma decisão mais cômoda. Não iria optar por nenhuma das propostas feitas pelo pastor. Passou a buscar um relacionamento mais chegado com os membros do coro no intuito de conquistar a simpatia deles. E em seguida fez o mesmo com outros membros da igreja. Algum tempo depois, o pastor foi procurado por uma comissão de coristas. O senhor não está compreendendo bem a situação, pastor, disse o porta-voz do grupo. Ele está enfrentando um problema sério. Se nós lhe dispensarmos amor e compreensão, poderemos ajudá-lo a superar a dificuldade. Vocês é que não estão entendendo, replicou o pastor. Se lhe dispensarem amor e compreensão, e ele não precisar arrepender-se de seu pecado, nunca conseguirá superá-lo. E assim a guerra foi declarada. Os membros da comissão passaram a influenciar outros membros da igreja, pondo mais lenha na fogueira, e levando alguns a se posicionarem contra o pastor, a quem acusavam de não estar agindo em amor. Instalou-se na igreja um clima de turbulência. Houve uma sessão tumultuada, e somente por intervenção divina o pastor foi mantido no cargo. O ministro de música saiu, levando consigo muitos de seus simpatizantes. Depois disso, a igreja viveu um período difícil, mas Deus mostrou que a posição daquele pastor era a certa. Hoje, após enfrentar essa crise, ambos, igreja e o próprio pastor, se encontram mais fortalecidos. A sabedoria humana tem mutilado a verdade do Evangelho. 30. No que diz respeito ao pecado, a diferença entre a sabedoria humana e a divina é que a primeira tende a encobri-lo. Foi o que Adão tentou fazer no jardim do Éden. Primeiro, ele o fez com um gesto simbólico, quando tentou ocultar sua nudez. Mas em seguida passou do símbolo ao fato, na tentativa de encobrir seu pecado, e justificar-se, jogou a culpa em Eva. Esconda-se. Ponha a culpa em outrem, diz a sabedoria humana. E hoje a imperfeita sabedoria humana continua imperando. O caso Watergate é um clássico exemplo de encobrimento do erro em nossos dias. Aquele pastor resoluto, ainda que abatido, não permitiu que a sabedoria humana e o sentimentalismo interferissem com a retidão divina. Não concordou em que se mascarasse o pecado, sob o nome de problema. A psicologia behaviorista
ainda não produziu um tratado que apresente soluções cabais para o problema do ser humano. Deus escreveu seu livro sobre salvação bem antes de esta começar a ser apresentada como uma forma de ser. Solucionar um problema. Deus ordena que obedeçamos à sua palavra. Ele não acata nada que contrarie a sua soberana palavra, por mais que esteja na moda. Ele não vê o menor valor na atual mentalidade social de que cada um deve viver como quiser. Aos seus olhos é abominação, e ordena, veja bem, ordena, não pede, que nos arrependamos e lhe obedeçamos. Há uma enorme distância entre a sabedoria divina e a humana. O homem com sua sabedoria carnal elaborou o seu próprio sistema de valores para satisfazer seus desejos. Olhando suas realizações, sua tecnologia espacial, seus finos ternos de corte elegante, publicações de alta qualidade como a time, ele se julga muito sábio. Prega ou estuda filosofias que só levantam questões para as quais não tem resposta. Abraça uma ciência que é zombo da criação, mas não oferece outra explanação, a não ser uma teoria não comprovada, que alega ser o homem o produto final de uma evolução das espécies. Quem entre vós é sábio e inteligente? Indaga a Bíblia. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento facioso, nem vos glorieis disso. TG 3.13,14 A conturbação mundial que vivemos, com lutas, conflitos e dificuldades, é produto de nossa arrogante sabedoria mundana. E foi seguindo a sabedoria humana que toda uma geração de líderes passou a crer que quanto maior a dívida do país, melhor seria a condição de sua economia. Tal teoria levou os Estados Unidos à beira do caos econômico. Toda essa sofisticação da sociedade atual, que se assenta sobre a sabedoria do homem, só tem trazido discórdia, sofrimento e, no fim, a destruição. 31. O fato é que, do Éden para cá, o homem não aperfeiçoou em nada sua natureza. É verdade que adquiriu mais conhecimento técnico, mas sua natureza continua a mesma. Afirmar que a humanidade está melhor porque possui mais tecnologia é o mesmo que dizer que um canibal aprimorou-se porque agora come garfo e faca. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. TG 3.17 Essa é a sabedoria divina. A sabedoria humana, que apregou que cada um deve viver como quer, nunca irá conduzir-nos à terra de Canaã. Enquanto não recebermos a sabedoria divina, nenhum de nós atingirá o máximo de seu potencial. Isso é duro, mas é verdade. Os namorados que vivem juntos sem ser casados, na realidade estão praticando a imoralidade. O jovem de linguagem obscena na realidade é um maldizente. Deus não é um esteticista da semântica. Ele fala a linguagem do homem. A Bíblia diz as coisas como elas devem ser ditas. Pecado é pecado. Não é fácil entregar uma mensagem dessas. Para que o Evangelho fosse pregado, foi preciso que Jesus Cristo morresse. Essas verdades têm implicações eternas. Certa vez, no Texas, ouvi uma piadinha sobre um texano que morreu e foi receber a retribuição dos seus atos. Entrou pelo portão, parou e se pôs a contemplar tudo detidamente. Instantes depois apareceu o guia, que iria conduzido à sua morada eterna. O texano virou-se para ele e disse, companheiro, eu não sabia que o céu era tão parecido com o Texas. Não, meu caro, replicou o outro. Você não está no céu, não. Essa historiazinha pode ser bem-humorada, mas tem seu lado aterrador. A pessoa que não busca em vida
a solução para os seus problemas, e passa a eternidade sem Cristo, não vai encontrar uma solução de última hora, não. Aí ela irá reconhecer a seriedade do pecado, mas já será tarde demais. Seu pecado não será mais chamado de síndrome da Playboy, nem de necessidade biológica, nem de o problema do homossexualismo. Meus amigos, precisamos começar a encarar seriamente a questão do pecado como homens. 32. 4. Desordens ou simples sugestões? Sei apreciar um homem. Gosto de ver um homem que é homem de verdade. Gosto de ver homens dignos. Homens de valor e de caráter. Aprecio um homem de verdade. Disse isso em uma reunião, anos atrás, em uma igreja da Califórnia. Já naquela época eu tinha um profundo interesse por essa questão da hombridade e do desenvolvimento do caráter. Não me agrada esse negócio de meios termos, meias palavras, de quem tem medo de desagradar os outros, por os seguir em tom bastante eloquente. Acho que o homem tem de ser homem. De repente lembrei-me de que uma congregação havia muitas senhoras. Então, meio sem jeito, dei de ombros e me desculpei. Desculpem-me, senhoras, mas não está em mim. Sei apreciar um homem que é homem. Uma senhora de cabelos grisalhos, que estava bem no meio do salão, levantou-se de súbito e exclamou efusiva: Amém, irmão. Eu também. Toda a congregação caiu na risada. Infelizmente, a afeição que um homem e mulher sentem um pelo outro pode sofrer sérias transformações. Aquilo que cada um aprecia e admira no outro até o momento em que se encontram no altar, pode tornar-se detestável tão logo comecem a surgir as dificuldades naturais da vida. Parece que as dificuldades ampliam os problemas. E a solução que o casal moderno acha para o problema das dificuldades é a separação. A principal tendência do homem moderno é fugir. Ele simplesmente ignora os grandes imperativos bíblicos, e conclui: quem sabe não tenho mais sorte no próximo casamento. 33. Lembro-me de que anos atrás ouvi o Dr. Leland Queiroz falando sobre a facilidade com que o casamento é desfeito nos dias de hoje, e contou que um casal cristão estava se separando por causa de incompatibilidade de gênios. O nível de vida que ela desejava era incompatível com o que ele ganhava. Mas os mandamentos de Deus são absolutos. Deus ordena que amemos. O homem moderno confunde amor com desejo. Ele rebaixa o amor ao nível de mera função glandular, como uma reação que tem ao ver um decote ou uma mini-saia. Nem toda paixão é necessariamente amor. Nem todo o amor traz consigo a paixão. Pelos parâmetros divinos, o amor não é um sentimento. E por vezes nem proporciona uma sensação agradável. Mas o verdadeiro amor é sempre bom. O amor nasce de uma decisão pessoal nossa. Por isso é um mandamento, e Deus pode ordenar que amemos. De modo geral, o homem ocidental não se sujeita a mandamentos. Ou os evita ou então rebela-se contra eles. Tenho ouvido muitas e muitas pessoas, tanto homens como mulheres, dizerem: não sei mais amar. Simplesmente não consigo sentir nada. Não é verdade. Deus ordena que amemos. E nos dá os recursos para amarmos, os recursos dele. Só conhecemos o verdadeiro amor quando o Espírito Santo derrama o amor de Deus em nosso coração. Para podermos amar, precisamos submeter nossa vontade à de Deus, e deixar que o Espírito Santo derrame o amor de Deus em nosso relacionamento com outros. Porque Deus ordena que amemos. Certa vez, após uma reunião, eu estava parado junto a uma mesa, quando se aproximou de mim um casal com ar muito feliz. Estavam de braços cerrados e de instante a instante sorriam um para o outro. Então o
marido contou-me o milagre que ocorrera com eles. Se algum dia o senhor precisar de alguém que confirme o que acabou de dizer, isto é, que Deus nos dá amor, pode chamar a gente, disse ele. Nosso casamento é um milagre. Durante muitos anos, minha esposa viveu num verdadeiro inferno por minha causa. Eu era infiel, não tinha consideração por ela, minha atitude era ditatorial e egoísta. Achava que a missão dela na vida era proporcionar-me prazer. Nós íamos à igreja, eu era regente do coro, e todos nos viam como uma família exemplar. Mas ninguém me conhecia na intimidade. Nem ela. Durante muitos anos, vivi de aparências. Mas afinal, chegamos a um ponto em que ela não 34 aguentou mais e resolveu me largar. Foi aí que acordei, e vi como eu era. Então mudei, ou melhor, Senhor Jesus Cristo me mudou. Confessei-lhe meus erros e o modo como estava vivendo. Arrependi-me sinceramente, com a tristeza. Segundo Deus, Ele atendeu minha oração e me transformou. Mas aí minha esposa não me queria mais. Disse que o amor que sentira por mim havia morrido, e seria impossível voltar a amar-me. Percebi que ela não estava brincando. Só que agora eu cria no Deus que opera milagres. Então orei. Comecei a amá-la no coração, e voltei a agir como nos tempos em que a namorava. E Deus me ajudou. Por fim ela concordou em fazer nova tentativa, já que no fundo queria ser errado divorciar-se. Passamos a orar juntos, a dialogar, e eu amando-a. Sabe de uma coisa? Hoje nós nos amamos mais do que antes. Sou literalmente deslumbrado com Deus. Ele tem poder mesmo para dar vida a algo já morto. Portanto, pode usar nossa experiência como prova de que, se Deus fez esse milagre para nós, pode fazer para qualquer outro. Isso aconteceu numa reunião em Thousand Oaks, Califórnia. Esse casal ainda está por lá. E sempre que tem a oportunidade dão testemunho de que o nosso Deus é um Deus que opera milagres. Deus ordena que nos arrependamos. Faz já algum tempo, fui entrevistado num programa evangélico, numa estação de TV de minha cidade. Durante a conversa, comentei com os apresentadores que Deus me dera a incumbência de ordenar aos homens a que se arrependessem. Instantes depois, durante o intervalo comercial, um dos apresentadores, com o microfone desligado, sussurrou para mim: não, não, não. Aos cristãos, nós ordenamos, mas os incrédulos, nós convidamos. Não, não, não. Repliquei cochichando também. Atos 17.30 diz que Deus notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Existe uma enorme diferença entre uma ordem e uma sugestão. Quem recebe uma sugestão, tem a opção de acatá-la ou rejeitá-la. Mas quem recebe uma ordem não tem opção. Ou obedece ou desobedece. Quando Moisés subiu ao monte, recebeu de Deus uma lista de 10 sugestões? Não. Foram 10 mandamentos. Os pregadores modernos, com essa mania de psicologizar o Evangelho, insistem em que precisamos convidar as pessoas a aceitarem a Jesus. E é claro que, tendo a alternativa de rejeitá-lo, eles o rejeitam. É como um adesivo que tenho visto em alguns carros, que diz: experimenta Jesus.